E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Aqui é o Danilo de Figueiredo. Iniciamos mais um episódio, dessa vez dentro do nosso quadro sobre futebol, né? História do futebol. Fizemos recentemente episódios sobre o São Caetano e hoje chegamos ao Botafogo de Ribeirão Preto. E antes de apresentar o episódio em si, o quadro e tudo mais, vou passar a palavra ao nosso querido Fábio para ele se apresentar e dizer pra gente, pra nossa audiência, como o Fábio está. E aí, Fafá? Olá a todos, olá Danilo, olá Lucas, olá todos os demais que estão no Estúdio Blick. No estádio, no Eu estádio. estou com estádio no Estúdio Blick. Estávamos aqui no off falando sobre futebol, como também há de se imaginar. Mas eu estou bem, estou, como se diria na Argentina, cagado de calor. Estou morrendo de calor aqui, está um calor desgraçado, está mais dos 30 graus em Portugal. E eu estou sofrendo de calor na zona norte do país, que é algo inédito. Não é comum esse calor nessa altura do ano. Nessa altura do ano é normal ter calor, não é comum. Eu estou gravando às 9 horas da noite e estou morrendo de calor, gente. Isso aqui não é normal. Isso realmente não é normal. Obrigado, aquecimento global. Tá difícil, já tomei 2 banhos, estou cogitando sinceramente talvez tomar um terceiro. Mas bem animado com o tema de hoje. É um time de futebol que eu tenho, assim, não dizer uma simpatia, mas sempre achei um clube muito curioso, por assim dizer, no mínimo. Um clube muito tradicional do futebol paulista, que eu acho que acabou sempre passando como um underdog, sendo que tem uma história muito bonita, muito interessante e que, como é óbvio, revelou grandes jogadores, um em específico que não preciso nominá-lo para. Você sabe de quem eu estou falando. Principalmente você, Danilo. Tu sabes quem eu estou a me referir. Raí. É Também, da, é da também. família. É É da da família. família. Pois bem, a gente vai falar desse jogador também, inclusive. Pois bem, justamente esse episódio, a gente tem um quadro, né? Pra quem não conhece, sobre a história do futebol. Desde que a gente criou o quadro, nós somente estamos falando de clubes do interior de São Paulo. Não do interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Falamos de Portugueses, Juventus da Moca, né? Da capital. Começamos por São Paulo, obviamente, porque é o estado onde tanto eu como o Fábio somos, né? Mas no futuro vamos para outros estados, outros países, etc. Mas a gente tem episódios sobre o Paulista de Jundiaí, sobre São Caetano, sobre a Portuguesa, Juventus da Moca, o derby de Rio Claro, né? Então temos sobre a Ponte Preta, que recentemente bateu 1.000 plays, né? Nosso recorde até agora. Então temos bastante episódios já da temática. Então, se vocês tiverem interesse, basta procurar no nosso feed. E hoje chegamos com o Botafogo. A gente escolheu esse clube, primeiro, como o Fábio falou, pela tradição que existe tanto na cidade de Ribeirão Preto, mas também especificamente do Botafogo, mas também porque eu estava pesquisando recentemente e o Botafogo é uma das maiores torcidas de clube do interior do Brasil e que em 2022, salvo engano, figurou entre as 20 maiores torcidas do Brasil. Não só entre os clubes do interior, como clubes também de capital. Então ficou maior que a torcida do Ceará, maior que a torcida do Goiás e tudo mais. Ah, Obviamente que isso é muito volátil, né, ainda mais em clubes menores, mas de fato é uma marca bastante impressionante. Mostra também a força do futebol no interior de São Paulo, né? E, É, e- e vale relembrar que estamos a falar de clubes níveis Série A e Série B, coisas no qual o Botafogo ficou por muitos e muitos anos longe, né, desses tipos de campeonato. Então é algo ainda mais. São fatores ainda que ressaltam ainda mais a importância, né, do clube Botafogo de Ribeirão Preto. exatamente. E antes de começar propriamente o episódio, eu gostaria de fazer uma crítica ao site do Botafogo atualmente, que assim, difícil encontrar a história do clube dentro do site. É um problema que a gente vem observando em clubes que optam por um modelo ou híbrido de clube-empresa ou de SAF, de fato. Hoje o Botafogo tem um modelo de SAF, Sociedade Anônima, um pouco híbrido, mas um modelo de SAF também. E acontece, tipo, a gente falou sobre o Bragantino, né?
E o site do Bragantino também meio que nega o passado, dá uma escondidinha, ele bota um parágrafo e o resto é só Red Bull, né? E o do Botafogo eu achei ruim também o site, como pesquisa. Eu usei vários outros sites para pesquisar, a Federação Paulista, Museu do Futebol, tudo mais, mas o do Botafogo deixou a desejar. O Guarani, por exemplo, tem um site excelente para contar a história do clube. Não é o caso do Botafogo, então fica a crítica, mas bora lá. É uma crítica útil porque, assim, porra, um torcedor que quer saber, um torcedor mais jovem, tudo mais, quer saber a história do clube, teria que usar o próprio site do clube como fonte, né? Na minha opinião. Então, bora lá. Vamos iniciar o episódio em si. O Botafogo foi fundado no dia 12 de outubro de 1918, na cidade de Ribeirão Preto. É, E essa cidade já tinha uma certa tradição no futebol, né? Tinha diversos clubes já na cidade, disputando ali uma hegemonia, mas o principal clube já nesse momento era o Comercial, né? O que hoje, logo depois da fundação do Botafogo, passou a ser o maior rival, né? É o derby de Ribeirão Preto, que tem o nome que eu acho maravilhoso, que é Come Fogo, né? Comercial, Botafogo, Come Fogo. Acho um nome muito criativo, velho. Particularmente, eu sempre Não, gostei do nome. assim, imagina a quinta série de Ribeirão Preto como é que fica, assim, quando vai ter um jogo entre Comercial e Botafogo. Pois é, eu acho um nome, mano, muito bom. É, o Botafogo ele foi fruto de uma fusão de três clubes. É algo bastante normal no futebol, né? Então, o bairro, que é o bairro da Vila Tibério, tinha três clubes, que eram três clubes fortes, mas eles não tinham a força individual para disputar com o Comercial, por exemplo, né? Então, é um bairro bastante tradicional da cidade e que tinha esse anseio por um protagonismo maior. Então, o União Paulistano, o Tibeirense e o Ideal Futebol Clube se uniram em 1918, fizeram essa reunião e fundaram o Botafogo. O nome Botafogo tem, obviamente, uma referência ao Clube Carioca, né? Mas também tem uma outra questão que eu acho interessante, que nessa região não, desculpa, nessa reunião das três diretorias dos clubes fundadores, né? Um dos diretores, naquela discussão, né, que é comum em qualquer reunião, um dos diretores falou que ia botar fogo em tudo se não chegasse um consenso logo, né? E daí ficou uma anedota interessante. Um outro ponto interessante também da fundação é que, além dessas diretorias dos clubes fundadores, haviam também membros de uma empresa ferroviária da região, né? Que é algo comum, né? Então, operários ferroviários, a gente apresentou aqui do Paulista de Jundiaí, a Ponte Preta, essa ligação entre operários ferroviários e fundação de clubes de futebol no interior de São Paulo e no Brasil inteiro, né? Tem no Ceará o Ferroviário, tem em Araraquara também. Essa ligação é bem forte, também porque a gente já explicou em outros episódios, mas passando rapidamente aqui, com o desenvolvimento da linha férrea no Brasil, São Paulo no fim do século XIX, né, no Rio também, esses operários vão para essas regiões onde a linha se desenvolve, ou fundam cidades ao redor da linha férrea, ou fundam bairros ao redor da linha férrea, e é bem comum, né? Estamos no Brasil, é bem comum que esses operários se organizem para jogar bola, né? E daí clubes surjam, ou clubes se desenvolvam com esses operários. E no Botafogo isso não foi predominante, ou seja, não é um clube operário ferroviário especificamente, mas teve a participação também, assim como outros que a gente mencionou nesse quadro já, né? O primeiro jogo do Botafogo, o primeiro jogo oficial foi Botafogo 1, Sport Clube Fugêncio, um nome maravilhoso, né? 0, né? Então o Botafogo ganhou o primeiro jogo, na cidade de Franca, no interior de São Paulo, né? Quer falar, Fábio? Não sei se quis falar alguma coisa ou você só tá se mexendo aí. Não, estou me mexendo, estou deixando até o microfone mutado porque, gente, se vocês me virem mexendo e desmexendo, é porque eu tô com um ventilador. Como eu disse, está quente. Eu acho que o Porto quis fazer uma homenagem a Ribeirão Preto e copiou o calor de Ribeirão Preto.
E ligar o ventilador e falar, fica com o microfone ruim, então pronto. Tem que ficar desligando e ligando por questões de poder falar e sobreviver ao mesmo tempo. Mas não, eu só fiquei curioso com relação a esse Fugêncio, já que é da cidade de Franca, eu queria saber se tinha alguma relação com o Francana, Uhum. uma equipe tradicionalista da cidade, cidade no qual também gente, acho que eu tenho família em todas as cidades do estado de São Paulo. Franca, por um acaso, Ribeirão também tenho. Nunca fui, meus primos nunca me levaram no jogo do Francana, o que é deplorável. E os primos que eram de Franca mudaram para Ribeirão Preto também nunca me levaram no Botafogo. Mais O, deplorável ainda. o Francana é um clube bem tradicional mesmo. Eu não sei também se tem relação ou não, mas o Francana é um clube bem tradicional e eu passei na faculdade em Franca, né? Eu não fui, fiz PUC com o Fábio, foi ali que eu conheci o Fábio, mas eu passei na Eu faculdade na também Unesp. passei na Unesp. É, justamente, a gente poderia ter sido colegas ao invés da PUC na Unesp. Bicho, eu só não fui para Franca por duas razões. Primeiro, porque eu já tinha passado na PUC, eu queria continuar em São Paulo. E segundo, se eu fosse para Franca, eu teria que morar com a minha tia, que mora lá em Franca. E imagina um jovem de 17 para 18 anos, Morando com a tia. no flor da idade, tendo que morar com a tia e dando satisfações à tia, que nem mãe ou pai é. É. Óbvio, com meus incríveis 17 anos, tive um senso de maturidade incrível e pensei, tirem as crianças da sala, acho que vai dar merda. Sim, sim. É, não seria uma E, boa ideia, velho. e acho que eu tinha razão. Foi em 2012, passados-se 13 anos, continuo achando que eu tenho razão. Sem sombra de dúvidas, Fábio. E Franca é bem forte também no basquete, né? Eu, pois bem, Sim, eu já fui clássico. você falou do Botafogo, né? Eu ia mencionar isso depois, mas eu fui pro estádio do Botafogo duas vezes. Uma quando eu era mais jovem, né? No estádio, entre aspas, raiz, né? Estádio de Santa Cruz de antes. E agora, ano passado fui no Palmeiras e Botafogo lá. Jogo horrível, mas foi uma viagem legal. Pois bem, é, O estádio tá bem moderno tá agora, bem né? moderno, né? Foi transformado numa arena, mas a gente vai falar do estádio depois, né? Pois bem, Ok. o, 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 o Botafogo ele foi campeão paulista do interior de 1927, justamente contra o Comercial, né? Então a ânsia por protagonismo dos clubes do bairro Vila Tibério deu certo, né? Então, 1927, portanto, 9 anos depois da fundação, foi campeão num título importante, que é o Campeonato Paulista do Interior. A gente falou em outros episódios, mas sempre é bom ressaltar que no início da fase do Campeonato Paulista, né, ainda na fase amadora, ah, o, existiam vários torneios paralelos, né, acontecendo no estado de São Paulo. Só que esses torneios todos têm uma importância muito grande, porque então tinha o Campeonato Paulista da capital, o Campeonato Paulista do interior, e muitas vezes tinha uma final entre os dois, mas outras vezes não, né? Então era um pouco desorganizado, mas ainda que não, em anos que não teve essa final com o Clube da Capital, eram jogos, eram torneios importantes porque fomentava o desenvolvimento do futebol no interior do estado, né? E além desses torneios, tinham torneios regionais, que são ainda mais restritos, né? Com times de Ribeirão Preto, das cidades ao redor ali, na região de Ribeirão Preto, por exemplo. Ah, mas, novamente, esses torneios ajudam ao desenvolvimento do futebol nas regiões, no interior do estado, e as rivalidades também, né? Então são torneios muito importantes. A Inglaterra, por exemplo, faz isso até hoje, né? Tem as divisões mais inferiores da Inglaterra, que elas são bastante regionalizadas, e isso é muito importante para manter esses times menores vivos e as rivalidades vivas também, né? Então eu acho que esse é um tipo de torneio que eu acho que devia voltar, inclusive no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, né? Mas, pois bem, quer falar, Fábio? Não, até dizer que nós temos, por exemplo, a Copa Paulista, que Isso. a Copa Paulista, na verdade, sejamos francos, ela existe somente para preencher tabela para equipes pequenas que não têm outras agendas para além dos estaduais, que são propriamente muito pequenas ou não tão grandes ou grandes o suficiente para aceder a algum tipo de campeonato a nível nacional. E aí, por
Pronto, a Copa Paulista já vem dos anos 70, 80, mas foi Uhum. revivida nos anos 2000, justamente para esse tipo de clube terem algum tipo de acesso. E agora, acesso não, de algum tipo de agenda mesmo, algum tipo de coisa para preencher ali, encher chouriço, como se diria antigamente. E agora até se tornou algo mais importante porque o campeão da Copa Paulista pode escolher entre participar do Campeonato Brasileiro da Série D Isso. ou da Copa do Brasil. Então já dá também agora um certo, como posso dizer, um certo valor ao campeonato em si, à Copa no caso, mas também eu acho interessantíssimo, o Danilo acho que vai concordar comigo, coisas da jogos que podem ser muito interessantes, jogos que não ocorreriam em outros casos. E digo mais, eu sei que o episódio é sobre o Botafogo, mas o Grande União, o São João, está nas oitavas de final. Pois bem, pois bem. Isso aí. Sim, a Copa Paulista é bem importante, assim, eu acho que, dá calendário, como o Fábio falou, e também é é uma é uma é uma oportunidade dos clubes manterem jogadores, né, isso inclui manter gente ganhando dinheiro, né, então, pessoas terem emprego, né, porque infelizmente em times, de divisões menores isso faz uma diferença muito grande, o cara, se não tiver calendário, ele vai trabalhar com outras coisas, né. Esse campeonato que a gente estava falando, né, que o Botafogo ganhou, ele faz parte ele fazia parte da APEA, né, que é a Associação Paulista de Esportes Atléticos, que é uma federação, uma confederação, hã, de futebol da época, do estado de São Paulo, anterior à Federação Paulista, né. Então é quem organizava o campeonato, mas organizava ainda de forma amadora e tudo mais. Mas também então a Federação Paulista hoje em dia, desde da sua fundação, mas hoje em dia também, reivindica esses títulos, então o campeão paulista, sei lá, o primeiro título do Corinthians, o primeiro título do Palmeiras faz parte da PEA e, conta hoje em dia, né, então não foi apagado só porque a Federação Paulista surgiu depois, né, então algo que eu acho bastante interessante. Pode falar, Fábio. Danilo, se não me engano, acho que foi no do Juventus ou do Guarani. Já agora peço desculpas pelo branco, mas já naquela altura já tínhamos mais de uma associação paulista de futebol. Uhum, Tanto que havia mais de um campeonato sim. paulista e que, né, era aquela coisa, gente. Vamos lembrar que estamos a falar do início do século XX. Não tinha internet, não tinha aquela coisa do tipo, olha, vamos combinar de fazer uma coisa só? Não dava para fazer isso, então, consequentemente, haviam vários campeonatos paulistas, vários, eu acho que deviam que no máximo chegaram a ter três ao mesmo tempo, e de cunhos diferentes, porque havia uns que eram como, acho que a PEA, que era amadora, e já Uhum. tinham outros que já tentavam projetar um futebol mais profissional. E nós quando dizemos profissional, dizemos um futebol onde um jogador ia lá e ganhava dinheiro para chutar uma bola, né? Sim. Não era só pelo prazer de jogar futebol, como você lá, os seus amigos organizam um campeonato do bairro. Sim, exatamente. E nesses anos que houveram 2 campeonatos paulistas, o título é de fato, então tem 2 títulos de fato. Acho não, foi o Juventus que ganhou um deles e outro ano, sei lá, no mesmo ano o Palmeiras, vamos supor, e nesse ano foi 2 campeões paulistas, ponto. Mas de torneios separados. O que eu acho correto, eu acho que é assim mesmo que tem que contar, sinceramente. A Inglaterra faz isso, a Argentina fez isso, enfim, acho que é uma forma correta de contar. Eh Pois bem, esse título de 27 que o Botafogo ganhou, ele deu direito igual eu falei, às vezes acontecia, às vezes não acontecia, mas esse em 27 deu direito a disputar uma final do Campeonato Paulista geral, digamos assim, contra o campeão paulista da capital, que naquele ano foi o Palestra Itália, atual Palmeiras, né, e foi o jogo entre Botafogo e Palestra Itália, portanto, e o Palestra Itália ganhou. Porém, o ponto interessante é que a campanha do Botafogo foi muito exaltada pela imprensa e também pela torcida, e mesmo sendo derrotada no jogo derradeiro ali, aquele time ficou muito marcado e muito elogiado. E foi aquele time, inclusive, que ganhou a alcunha de Pantera, né, que é hoje o mascote e a forma de se referir ao Botafogo até hoje, né. Em 1928 o clube foi campeão regional, né, como eu falei antes, é um título de importância também para desenvolvimento do fomento do futebol na região, né.
especialmente na cidade e na região como um todo, né. Pois bem, depois desse primeiro momento, dos primeiros anos, das primeiras décadas, chegamos à profissionalização do futebol, né. E em 1947, a Federação Paulista de Futebol, recém-criada, que daí já é o momento de profissionalização e organização única do futebol mesmo, a Federação Paulista ela cria em 1947 a segunda divisão do campeonato, que é a atual A2, né. E o Botafogo, desde esse ano de 1947, passa a disputar a segunda divisão. Então tinha outras divisões também nesse início, mas o Botafogo, como ele já tinha conquistado o torneio do interior, como ele já tinha tido outras campanhas de destaque, ele passa já a figurar nessa segunda divisão. E o Botafogo permanece na segunda divisão do Campeonato Paulista por bastante tempo, por 10 anos. Dentro desses 10 anos, consegue 2 vice-campeonatos. Era um momento onde apenas o campeão subia, então hoje em dia, por exemplo, os finalistas sobem, mas na época só o campeão subia. Portanto, o Botafogo bateu na trave por 2 vezes, fez outras boas campanhas e tudo mais. Mas isso é algo bastante é um grande feito permanecer os 10 anos sem cair para as divisões inferiores, manter-se na segunda divisão paulista quando você está desenvolvendo o seu clube nas primeiras décadas, é bastante grande, é bastante importante o feito, né? E tanto se a gente comparar com outros clubes que a gente já contou a história aqui, vocês perceberão que é um feito bastante grande, bastante importante. Eh, o Botafogo, ele é campeão paulista da segunda divisão, finalmente, na terceira vez que chega na final, né? Eh, e daí ele consegue subir e no mesmo ano, né, que é 1956, o o Botafogo ele é campeão da chamada Taça dos Invictos, que é um torneio simbólico, assim, né, que ser Taça dos Invictos é dada ao clube que naquele ano fica mais tempo sem perder, né. No caso do Botafogo foi, eh, no caso do Botafogo foi 19 19 jogos, jogos. 19 jogos justamente. E esse jogo do título da segunda divisão é um jogo muito interessante, porque a gente já contou a história, né. No episódio sobre o Paulista de Jundiaí, a gente contou a história desse jogo especificamente, que é a final, né, chegou na final da segunda divisão, Botafogo de Ribeirão Preto e Paulista de Jundiaí, 2 times que já, né, em 1956 eram bastante tradicionais, né, com bastante torcida já, então eram clubes populares no interior. E tanto é que, como a gente contou no episódio sobre o Paulista, a partida final, a partida derradeira, que era mando do Paulista de Jundiaí, ela é transferida para a capital, para São Paulo, com o intuito de levar mais gente para o estádio, né. E a partida é disputada no Parque Antártica, o estádio do Palestra Itália na época, né, atual Palmeiras. E é assim, um Parque Antártica completamente lotado, né, então é um Parque Antártica completamente lotado, com torcedores do interior, tanto de Botafogo de Ribeirão Preto quanto do Paulista de Jundiaí, e imagino que também, curiosos, pessoas que gostavam de ver futebol ali, né. As capacidades do estádio antigamente eram maiores, né, então era um estádio abarrotado para ver a final da segunda divisão. O Botafogo ganhou e foi campeão, portanto, ali, né. Eh, Além disso, o Botafogo no ano de 1956 foi campeão do Troféu Centenário de Ribeirão Preto, numa final novamente contra o seu arquirrival Comercial. Então é um ano muito rico pro Botafogo, porque é campeão da segunda divisão, é campeão do Centenário de Ribeirão Preto, em cima do Comercial, né, então um título que são 2 títulos num jogo só, né, um título do torneio em disputa ali, e um título num come-fogo, né, num clássico, né. Eh, então é algo bastante importante, assim. Eh, no ano de 1957, o Botafogo ele é campeão do torneio o Campeonato Paulista Início, né. Esse torneio Início, ele é novamente como o Fábio falou, né, esse início das primeiras décadas do futebol no interior de São Paulo, ele possui uma série de campeonatos paralelos, e o torneio Início, ele se perdura até anos 80, salvo engano, e anos 90 talvez, que é um campeonato como se fosse uma prévia do Campeonato Paulista, sabe. E muitos clubes os clubes grandes nem sempre participam,
mas às vezes sim. É um campeonato com jogos com uma minutagem menor, então é como se fosse um grande amistoso entre os clubes de que disputaram o campeonato, né. E muitas vezes os clubes grandes entravam com jogadores juniores, né, mas nesse ano o Botafogo ganhou. Pode falar, Fábio. Danilo, para falar para a geração Z, é tipo o Florida Cup, em outras palavras. É Florida Cup, é início de temporada, o pessoal ainda tá voltando da farra, ainda tá rolando carnaval às vezes. E aí, então, tipo, para começar o joguinho, tal, aquela coisa, começar a engatar, falar, vamos botar esse negocinho aí para brincar um pouquinho primeiro. Mas, a grosso modo, é mais ou menos o que era isso, É, na altura. justamente. Mas assim, para as equipes do interior tem uma importância maior, obviamente. As equipes da capital contam, né? Já entrei no site do Corinthians, do São Paulo, do Santos e do Palmeiras. E o Palmeiras já sabia que contava, né? Mas os dos outros rivais de São Paulo, todos eles estão lá, né? Na galeria de títulos, sei lá, os torneios de início de 1900 e tarará, tarará. Então, acaba, embora para os clubes da capital não tenha uma importância tão grande, mesmo naquela época, mas assim, tá nos anais da história, né? O Campeonato Paulista de 1957 foi o primeiro que o Botafogo disputou na primeira divisão. E o Botafogo, já no primeiro ano na primeira divisão, acaba em quinto, né? Então é uma campanha muito importante, muito exaltada e que mostra já a força do. E o que viria a seguir também, né? Mostra como o Botafogo é um clube importante no estado. Eh, Daí passando um pouquinho, a gente já chega nos anos 70, né, então Botafogo por pelo fim dos anos 50, por toda a década de 60 e entramos na década de 70, o Botafogo continua na primeira divisão, o Botafogo não é rebaixado, que é um grande feito, né. Em 1970 o clube ganha o Campeonato Paulista do primeiro turno, que é um título naquele momento, naquele ano, simbólico, mas bastante festejado pelos torcedores e pela imprensa da época, porque pensa, estamos falando de 1970, né? Tem Palmeiras com Ademir da Guia, Santos com Pelé, etc. E o Botafogo termina esse primeiro turno em primeiro. Esse ano de 70 foi um título simbólico, mas, como eu falei, muito festejado e muito apreciado pela imprensa, muito ressaltado, né? Eh, e daí é um ponto bastante interessante que o Botafogo, ele passa a jogar, então os anos 70, 80, eles são marcados por algo muito importante no desenvolvimento do futebol brasileiro, que são as excursões. Isso antes também, 40, 50, 60, 70, essas 4 décadas, as excursões dos clubes brasileiros e de outros países dentro da América Latina são muito importantes, né. Então você pega o Santos do Pelé, ele se torna mundialmente conhecido, pelo Pelé, obviamente, mas não só pelo Pelé, por essas excursões, né. Como o Fábio falou, não tinha uma tecnologia que a gente tem hoje, né, então você ouvia falar do Pelé, mas pra você ver, você teria que ir para o estádio, ponto. Ou uma TV, mas enfim, tipo, ainda assim é uma tecnologia pouco popular e tudo mais. Ainda mais falando de outro país, né. E o Botafogo ele passa a disputar nos anos 70, esses torneios, essas excursões. E nos anos 70 o Botafogo é tricampeão dessas excursões, 2 títulos na Argentina e um título na Guatemala. Então a gente ressaltando novamente isso, eu acho importante o podcast, a gente sempre priorizou isso, assim, desde o nosso início, que é o rigor histórico, né. É muito importante ter o rigor histórico. Essas excursões para as pessoas que viveram os anos 40, 50, 60 e 70 são excursões muito importantes. Então, quando o Botafogo ganhava um título na Argentina, na Guatemala, a torcida comemorava bastante, assim. Então, para aquela época, esses torneios são bastante importantes. Hoje em dia não são torneios que são, sei lá, muito bem recordados e tudo mais, mas é porque eu acho que o Brasil é um povo que lida mal com a historiografia, né. Mas, entendendo, a gente sempre fala assim, né, não pode analisar o passado com os olhos do presente, né. Na época, eram torneios bastante, valorizados pelos torcedores. Pode falar, Fábio. Daniel, acho que para além disso, acho que não é nem uma questão de não poder lembrar ou não valorizar de maneira correta, até porque analisando com os olhos de hoje, imaginando uma pessoa hoje, normal,
não há sentido nisso, até porque nós temos muitos campeonatos internacionais. Estamos falando de uma época onde Champions League e Libertadores estavam começando a engatinhar, ainda eram campeonatos no seu começo, né? Uhum. Mundial de Clubes, nem se diga. 51, como nunca se esqueça, uma pinga. Brincadeiras à parte, é importante o que o Danilo está falando, justamente por ressaltar, porque essas tours que os clubes faziam era uma maneira de também os clubes entre países disputarem e mostrarem o seu tipo de futebol, a sua escola de futebol. Em tempos em hoje, como a Copa do Mundo de Clubes que nós vivemos e que tenho certeza que quem está assistindo esse episódio aqui agora gostou bastante dessa Copa do Mundo, como esse que vos fala, e posso ter a total certeza que eu posso falar também em nome do Danilo, que foi um campeonato muito divertido. Uhum. Nos anos 60, 70 e 50, whatever, o que tinha de emoção eram esses torneios. Um fato curioso, eu não sei se o Danilo conhece bem essa história, imagino que sim, nós tínhamos um título de honraria no sentido mesmo mais literal possível da palavra, que era o Fita Azul, que era dado pela CBD, e depois, acho que depois, posteriormente, pela CBF, mas não sei chegar ao ponto da CBF, e a Gazeta Esportiva, a Gazeta, a mesma da Gazeta, da Avenida Paulista, da Fundação Casper Libero, que eram de clubes brasileiros que, após uma excursão exterior, voltavam invictos dessa turnê, né? Vários clubes ganharam essas honrarias, até vou tentar aqui puxar a lista, mas aqui eu já posso ver no caso. O Flamengo, que ganhou times da Suécia, da seleção de Copenhague, não sabia que Copenhague tinha uma seleção, apesar de ser a capital da Dinamarca. Nós vamos ter a Portuguesa Santista, a Associação Portuguesa de Desportos de São Paulo, Corinthians, e aí sim, Portuguesa Santista na África do Sul, Caxias, Bangu, Metropol de Santa Catarina, São Paulo, Botafogo, Santos, Curitiba, Galícia da Bahia e Santa Cruz, clubes que fizeram turnês em várias partes do globo e voltaram de maneira invicta. Ou seja, era uma das poucas maneiras, um dos raros momentos, onde os clubes e não seleções tinham a oportunidade de demonstrar o seu futebol e, consequentemente, mostrar, entre outras coisas, das principais coisas que estavam envolvidas naquela altura, demonstrar a superioridade do futebol arte brasileiro, que era o que, querendo ou não, naquela altura, nós defendíamos esse título com unhas e dentes. Hoje, já, infelizmente, a situação já é um pouco diferente. Mas fato é que, na altura, se tinha muito esse pensamento. Sim, exatamente, exatamente. Então esse é um ponto bastante importante que a gente faz questão de ressaltar aqui nesse podcast como um todo, que a gente já ressaltou esse ponto em todos os episódios de futebol. E o Botafogo tem esse protagonismo. Tanto que o Botafogo fez tantas excursões na Argentina e normalmente com grande destaque, que na Argentina, naquela época, o Botafogo era um clube prestigiado, sabe? Então é algo bastante interessante mesmo. É, nos anos 70, em 1977, o Botafogo monta o que muito provavelmente é o maior time da história do Botafogo, que o Fábio já começou a citar logo no início do episódio, e foi campeão da Taça Cidade de São Paulo, né? E aquele time contava com dois destaques da base, né? É um clube que o elenco foi formado mesclando experiência e talentos da base, e dentre esses talentos da base a gente tem que necessariamente destacar o lendário Sócrates, né? O maior ídolo, não sei se o maior, eu acho que é o maior ídolo da história do Corinthians, na minha opinião, sinceramente, mas eu não sou corintiano, então quem sou para falar? E O Danilo, essa é uma discussão que acho que tem muito corintiano que dá pano para manga. Assim, assim, eu também considero o Sócrates o maior ídolo do Corinthians, não só pelo o que ele jogou de bola, mas também pelo que ele representou fora de campo. uhum. Mas aí que Então, tá, o que a gente representa fora com, de campo é político, e político é, sempre gera debate. sim, exatamente. A gente, mas pelo menos eu e você concordamos nesse ponto. É, Olha, eu posso dizer também o Rivelino, o Deco, o Deco, é Deco que chamava? Não lembro agora. Aquele dos anos 50, 40, tinha o Cabecinha de Ouro. Mas acho que o que mais chega perto de botar assim em banca contra o Sócrates como o maior ídolo do Corinthians, eu diria que talvez seria o Rivelino. pois é, pois é. Então a gente tem formas parecidas de pensar. Porque muito corintiano fala o Neto, né? Mas eu particularmente não concordo. Mas assim,
Não sou Não, corintiano, não, então. não, 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 É. não. O Neto Neto, sem sombra de dúvidas, é um ídolo do Corinthians. Afinal, ele estava no. Ele foi um dos responsáveis pelo primeiro título do Corinthians enquanto campeão brasileiro em 1990. É Uhum. óbvio que o Neto tem um espaço declarado no Corinthians, mas eu não diria, por exemplo, que o Neto é maior que o Zé Maria, ou, por exemplo. Ou, O próprio talvez diria Sócrates. que maior que o. Não, não, É, eu não, acho que nem, concordo nem o contigo. Neto tem audácia de falar algo do gênero. Acho que até o Neto vai mandar você calar a boca. Não, eu jamais. Eu não acho, enfim, eu não vou entrar nessa discussão, mas eu não acho nem de perto algo como ele próprio se propaga. Mas enfim, nesse time de 1977, temos o Sócrates, que começou na base do Botafogo. Ele começou na base em 1974, ficou no Botafogo até 1978 e em 1977 participou do maior time, provavelmente, da história do Botafogo. E ele, portanto, ele é o mesmo Sócrates. Tem muita gente que não sabe disso, é o ídolo do Corinthians, é da base do Botafogo. E dentro desse time também, aí algo muito interessante, tinha um jogador chamado Zé Mário. E esse jogador é muito importante, por quê? Porque ele é um jogador que, para a imprensa e para muitos torcedores que viveram naquela época, o Zé Mário era o principal jogador do time naquele momento. Por quê? Porque ele era muito habilidoso, ele era um ponta rápido, um ponta direita rápido, era o craque do time, habilidoso e tudo mais. E ele foi o primeiro jogador a ser convocado para a seleção brasileira atuando por um clube do interior. Então, muitos torcedores e muita gente da imprensa colocava ele como melhor que o próprio Sócrates, né? O problema é que ele faleceu aos 21 anos de idade, vítima de leucemia, né? Então, tinha uma carreira brilhante pela frente, sem sombra de dúvidas. Afinal, ele era dentro de um time, dentro de um elenco que tinha Sócrates. Ele era considerado o melhor, então, porra, você já vê que ele era de fato muito bom, mas infelizmente faleceu muito cedo, né? E esse time, portanto, ele foi campeão da chamada Taça Cidade de São Paulo de 1977, que é um torneio de bastante prestígio na época. E esse clube ficou conhecido como um dos maiores da história do próprio clube. E essa conquista, né? Esse time, a maneira como esse time jogava e a conquista que ganhou, deu projeção nacional ao Botafogo de Ribeirão Preto pela primeira vez, né? É... Sim, aliás, Danilo, só fazendo um disclaimer rápido, Aham. o Sócrates, também conhecido como Doutor Sócrates, apesar de ser contra dar títulos de doutores a médicos, em Afinal, eles não respeito a fizeram quem doutorados, né? sofre. É, exatamente, porque quem já fez doutorado sabe o que é sofrimento. Desculpa lá se você está sofrendo porque está trabalhando 12 horas, imagina escrever uma dissertação inteira em 12 horas. Aí sim tem que chamar-se doutor. Mas, brincadeiras à parte, o Sócrates, ele era médico, ele estudou medicina na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e ele não saiu do Botafogo de Ribeirão Preto enquanto ele não Uhum. terminasse o curso de medicina, porque ele acho que tinha um acordo com o pai, aí já está no campo da especulação, não posso afirmar 100% isso. O Sócrates estava no Botafogo de Ribeirão Preto, porque ele estava justamente cursando a faculdade de medicina em Ribeirão Preto. Ele não saiu do Ribeirão do Botafogo enquanto não terminasse a faculdade. Tanto que, se não me engano, até vou verificar, ele foi só em 77, 78, 78 para o Corinthians. Eu acho que já estava combinado desde 76, 77 dele ir pro Corinthians. Ou seja, o Sócrates já tinha o cacife de Uhum. jogador de futebol para ir para um dos grandes clubes brasileiros, né, com todo o respeito, evidentemente, ao Botafogo de Ribeirão, mas não foi por conta da Faculdade de Medicina. E é louvável dizer que o homem jogou futebol enquanto fazia curso de medicina, o que não é um dos cursos mais fáceis de se fazer, né? Enquanto jogava ainda profissionalmente futebol, conseguindo conciliar com os dois é algo deveras louvável, por assim dizer, no mínimo. Sem sombra de dúvidas. Eh, Chegamos aos anos 80, né, e os anos 80 eles são caracterizados por o início de um problema ali. Não, eh, diretamente, mas você já vê o início de uma questão. Mas assim, os anos 80 permanece com, o destaque do Botafogo com as excursões, né, então
Primeiro, o Botafogo se mantém na primeira divisão por todos os anos 80, da primeira divisão do Campeonato Paulista, por todo o ano, a década de 80, o que é algo bastante importante. Os anos 80, o Botafogo, então, permanece seu protagonismo nas excursões, então, continua fazendo excursões, algumas com títulos, inclusive, mas excursões de destaque. E também algo bastante importante, bastante louvável, permanece sempre na primeira divisão do Campeonato Paulista por toda a década de 80. Uma outra questão interessante é o fortalecimento da base, né? Então, nos anos 80, o Botafogo é tricampeão paulista de juniores, ah, ao longo de toda a década de 80, né? E é vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que hoje em dia todo mundo conhece, é um torneio bastante tradicional nas categorias de base, né? Então, os anos 80 são caracterizados pela manutenção do clube na primeira divisão do Paulista, o fortalecimento da base e a manutenção dessas excursões de destaque do clube. Daí a gente entra já nos anos 90, né, a gente entra na era dos patrocínios, né. Começou já no fim dos anos 80, mas os anos 90 que ganhou muita força, né. A era do patrocínio, a gente já falou em outros episódios, ele é um momento complicado do futebol, porque ah, é a entrada do dinheiro de empresas no futebol. Isso é capitalismo, né? Evidentemente que as empresas vão colocar dinheiro nos clubes de maior torcida, né? Então, entre colocar dinheiro no Botafogo de Ribeirão Preto, que é um clube regional, e colocar no Corinthians, que é um clube nacional, no Palmeiras, que é um clube nacional, no Flamengo, etc., eles vão colocar nos clubes nacionais, né? Porque eles vão querer o retorno financeiro desse investimento. Obviamente, né? Capitalismo. E com a entrada desses patrocínios, o que nós vimos, né, foi um fortalecimento desses clubes que já são nacionais, e inclusive outros clubes que não tinham ainda conquistas nacionais, a partir desse momento passam a ter, ah, justamente por ter uma entrada de dinheiro que possibilitava novas contratações, novos investimentos, estrutura e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente vê uma depreciação, um atraso desses clubes do interior, em virtude justamente de que começar um abismo financeiro entre um clube do interior e o clube da capital, né, das capitais. Isso acontece em todo o país. Então, os anos 90 são complicados para vários clubes da do interior do país, e não só do interior do país, como clubes que são da capital, mas que não tinham um laço de torcida tão grande quanto o Palmeiras, Corinthians, Flamengo, etc. O exemplo, por exemplo, que a gente já tem um episódio aqui, a própria Portuguesa, né? O Juventus também foi vítima desse processo e tudo mais. É um processo que eu, que vivo um futebol mais romântico na minha cabeça, eu detesto, assim, sabe? Mas é a realidade, né? E que hoje em dia a gente vem ver o aprofundamento disso, né? Então, tipo, eu vou analisar as notícias do Palmeiras, eu fico feliz que o Palmeiras é um clube muito organizado, é um clube que paga em dia, é um clube que fecha as contas no azul, que tem recorde de faturamento, mas isso é uma empresa, né? Deixa de ser um clube de futebol, né? E vai, portanto, priorizar a arrecadação. Então, não sei se você viu, Fábio, saiu uma pesquisa esses últimos dias que mostra que a taxa de pessoas negras que torcem para o Palmeiras é uma das mais altas do Brasil. E isso é muito diferente do que a gente vê no estádio. Porque o estádio do Palmeiras é assim, absolutamente branco, parece que a gente tá na Inglaterra, sabe? Mas por quê? Porque o ingresso é muito caro. O ingresso é muito caro justamente porque precisa arrecadar muito, blá, 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 blá. Então há uma elitização dos estádios, tal. Acontece com o Corinthians também. Você pega o Corinthians do Pacaembu e o Corinthians de Itaquera, o público é completamente diferente. Então, Não diria que completamente, mas sim, eu concordo que é uma diferença e acho cara, que é o muito estádio ele não diferente. reflete muito diferente, não. É Muito diferente, diferente, eu Fábio. acho que não. É diferente. E- Não, sabe por que eu digo que não? Porque ainda tem as torcidas organizadas do Corinthians que não deixam que seja completamente diferente. Mas eu concordo que é uma parte dos outros setores do estádio do Corinthians que de fato são completamente. Como é que se diz? Seria o termo? Foram modernizadas, foram Foram elitizados, né? Foram elitizadas. completamente elitizados. Exato. Acho que o Palmeiras virou o exemplo mais crasso disso, né? Completamente. É, Danilo, até eu peço desculpas pelo que eu vou te falar, mas eu também peço desculpas aos ouvintes, principalmente os palmeirenses,
Mas eu e o Danilo crescemos numa altura em que o São Paulo era o grande time, o time dos burgueses, no sentido de contas também, era um time que tinha muitas rendas, e o Palmeiras não. E hoje é engraçado que eu acho que inverteu. Totalmente. O, o, o torcedor modinha é atualmente o palmeirense, não, claro, com todo respeito à história do clube e tudo mais, estão ouvindo isso da boca de um corintiano, mas hoje você vê o torcedor modinha, o palmeirense, e o São Paulino vê o torcedor raiz, Uhum. né? Uhum. Hoje você ainda vê o povo no Morumbi, Sim, sim. no Palestra Itália, no Allianz Parque, não. No Corinthians, é o que eu digo, mais ou menos. Há coisas que ficaram elitizadas de fato, sem sombra de dúvidas, principalmente o setor oeste. Quem frequenta a Arena Corinthians, o Itaquerão, sabe do que eu estou falando, mas assim, tem a Gaviões, tem a torcidas organizadas que não deixam tanto aquela coisa morrer. Mas mudou. O futebol de estádio já não é o mesmo dos anos 2000, isso é fato. Sim. E isso é o que aconteceu também com os clubes menores, coisas de já mais tempo, de 30 anos Sim. atrás. E esse processo causa com esses clubes menores um abismo, né? E vários desses clubes passam a sofrer uma queda nesse período, né? A entrada desse nível de dinheiro significa uma queda grande, assim, não da tradição, mas da permanência desses clubes numa elite do futebol, tanto estadual e, às vezes, nacional. A Portuguesa foi vice-campeã brasileira em 95 e hoje tá salvo engano, na série D, né? Tá muito bem na série D, mas tá na A série D, né? Portuguesa foi vice em 96 com o Zé 96, isso. Roberto. Justamente contra o Grêmio, né? Justamente, 96. E hoje tá lutando na série D. Então, esse processo foi bastante violento para vários clubes, especialmente os clubes com uma torcida menor em relação aos demais do estado, né? O Botafogo, em 1992, ele cai para o grupo B do Campeonato Paulista. O grupo B do Campeonato Paulista, ele era como se fosse a taça de prata no Nacional, né? Que é uma artimanha que a Federação Paulista fez para dificultar o rebaixamento, inclusive de times grandes. Mesma coisa que a CBF tinha feito no Campeonato Nacional na década de 80, por exemplo. Porém, em 1994, esse grupo B ele é oficializado como segunda divisão e o Botafogo, que lá estava no grupo B, ele é oficialmente rebaixado no campeonato estadual. O clube, olha, ó, esse dado é um dado que mostra a tradição e a grandeza do Botafogo. O Botafogo ficou de 1957, né? Subiu em 56, 1957 a 1994 na primeira divisão estadual. É um feito enorme, enorme. A gente já contou a história de outros grandes clubes do interior de São Paulo aqui, e ficar 40 anos na primeira divisão é um feito gigantesco, assim. Na primeira divisão paulista, especialmente se a gente lembrar que estamos falando de década de 60, 70, 80, que tinha times fortíssimos. Times do Corinthians, do Palmeiras, São Paulo, do Santos, no Nacional, da Portuguesa, dos Juventus, eram clubes fortíssimos, né? Então, ficar tanto tempo nessa elite do futebol paulista é bastante importante. A partir daí, a partir de 1994, o Botafogo passa a viver uma gangorra, né? Entre a Série A1, primeira divisão do Paulista, e a Série A2, a segunda divisão. Em 2001, por exemplo, chega na final do Campeonato Paulista, sendo derrotado pelo Corinthians. E em 2003, 2 anos depois, acaba rebaixado. Então é uma gangorra muito clara, né? E antes já vinha de uma gangorra sobe, desce, o famoso time ioiô, né? Que tem muito, muito a ver com o dinheiro que tem disponível para investimento, né? É, A partir de 2006, o Botafogo inicia seu processo lento de reconstrução. Então, o clube sobe para A1 em 2008, do Campeonato Paulista, né? E em 2008, até hoje, está na primeira divisão do Campeonato Paulista. A nível estadual, né, o clube ele é campeão paulista do interior em 2010, vencendo o São Caetano na final. E a partir de 2013, o clube passa a ter uma regularidade que é muito importante no estado hoje em dia, que é dentro desse novo formato, né, da última década do Campeonato Paulista, o clube passa a chegar nas quartas de final. Chegou em 2013, 14, 15, 17, 18, 20, 22 e 23. Então são vários anos, e muitos anos consecutivos, inclusive, que o Botafogo consegue chegar nas quartas de final. Significa o quê?
que dentro da primeira fase inteira, o Botafogo consegue chegar em segundo no seu grupo, ou às vezes em primeiro, chegar em segundo ou em primeiro do seu grupo, se classificar para a fase seguinte, que é a fase onde vai enfrentar o grande do grupo. Normalmente tem Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras divididos nos quatro grupos. E esses clubes e isso é uma tendência, já passo a palavra para você, Fábio. Isso é uma tendência na última década, né? Os clubes que estão chegando nas quartas de final do Campeonato Paulista estão sendo também os principais clubes paulistas nas divisões nacionais, né? Na primeira, segunda, terceira, etc. Então, o São Bernardo vem se destacando mais recentemente. O Bragantino, evidentemente, especialmente depois que foi comprado pela Red Bull. O Ituano, por vários anos, vem se classificando também. E o Botafogo é um desses clubes. Então, ele passou a ser parte de uma elite do interior de São Paulo, novamente. Pode falar, Fábio. Não, eu acho uma coisa que eu já comentei, se não me engano, aqui anteriormente no podcast. E também comentei, acho que foi até aí que eu comentei a primeira vez no podcast com um amigo meu, mineiro, que uma vez eu reparei o Campeonato Mineiro, os campeões. Atlético Cruzeiro, quando muito aparece o América, às vezes pingado, Uhum, e apareceu acho que um ano, 2005, se não me engano, em Ipatinga. uhum, E aí que eu falo, todo mundo desmenospreza os campeonatos estaduais, mas eu falo, o Campeonato Paulista pelo menos ainda continua muito interessante, porque sempre há uma coisa diferente no Campeonato Paulista. Claro que a tendência, e sempre, na sua grande maioria das vezes, é que um dos quatro grandes venham a ganhar. No atual momento, eu diria que até só três podem ter ganhar, com todo respeito ao Santos, mas o Santos ultimamente não tem estado no melhor dos seus apogeus. uhum. Mas pronto. O Campeonato Paulista, ele tem como eu posso dizer, me foge a palavra agora, mas ele tem uma competitividade muito alta e isso torna-se algo muito interessante, principalmente quando um clube desses, fora dos quatro grandes, quando chega numa semifinal, por exemplo, que já ultrapassou as expectativas de completamente todo mundo, porque sempre se imagina, se especula que os quatro grandes vão chegar às semifinais, e quando um deles chega já é uma grande surpresa por si só, e já é uma alta competitividade. Ah, podemos falar, mas tudo bem, o Campeonato Paulista não vale tanto. Tivemos agora o Campeonato Paulista desse ano, que foi Corinthians e Palmeiras. Foi sangue nos olhos. Quando se envolve os quatro grandes, a competitividade aumenta. Ah, mas o prêmio não é grande, o título não é grande, isso não importa. Ok, é um ponto. Minha réplica. Tirem as crianças da sala, foda-se. Corinthians e São Futebol não é Paulo só é muito dinheiro, né? interessante. Futebol não é só dinheiro. Um Palmeiras e Santos é interessante. Um Palmeiras e São Paulo é interessante. Um Corinthians e Palmeiras numa final de Campeonato Paulista, meu irmão, é sangue nos olhos. Literalmente é muita emoção. E o torcedor não vai ganhar o dinheiro, como todo mundo fala. Tem esse jargão popular que todo mundo diz, né? Do tipo, se eu ganhar ou perder, eu não vou ganhar nada com isso. De fato, nenhum torcedor vai ganhar nada ou perder com isso. Mas é um Corinthians e Palmeiras, é um Corinthians e Palmeiras. E como já diria Lima Duarte num filme, numa novela, não sei onde, minha senhora, você não entende o que é um Corinthians e Palmeiras. Então, por isso que eu acho que quando tem um clube desses, por exemplo, como aconteceu já muitos anos atrás, o Ituano surpreendeu muitas vezes já, o Guarani também, Ponte Preta, há algo de diferente. O Botafogo chegando a umas quartas, a umas semifinais, também é muito importante, até por uma questão de competitividade para o próprio clube, pro próprio elenco do Botafogo em si. Sim. Né? Isso já dá um gás para os próximos campeonatos no qual ele vai ter que disputar, seja a Copa Paulista, seja a Copa do Brasil, campeonato da Série D ou C, ou o que for, ou B. Isso já dá uma grande diferença, sem sombra de Sim. dúvidas. E inclusive essa é a tendência atual, né? Os clubes do interior de São Paulo que se estabeleceram nas quartas de final, né? Tem sido destaque nos torneios nacionais das séries D, E, ou D e E, não, D, C e B. Dois exemplos Sim, mais frescos na nossa cabeça, né? Protagonismo do Novo Horizontino nos últimos 5, 6 anos no estadual, chegando várias vezes nas quartas de final. E o Novo Horizontino chegou na Série B, se estabeleceu na Série B do brasileiro e
nos últimos 2 anos acabou em quinto, né, e acabou em quinto, assim, com 1 ponto atrás do quarto, né, então quase subindo. O Mirassol subiu ano passado pra a primeira divisão brasileira e hoje, na metade do campeonato quase, o Mirassol tá em quinto, sabe, o Mirassol tá 4 pontos atrás do Palmeiras que é terceiro, sabe. Então Não, o o Mirassol tá na Série A em e quinto me lugar. diz uma coisa, quem que na sua linda vida imaginou que o Mirassol estaria na Série A do Campeonato Pois Brasileiro? é, mas antes de chegar Quando? na Série A, o Mirassol fez várias campanhas muito positivas no Paulista, né, então isso mostra de Na fato a importância do Campeonato Paulista para esses clubes e o Botafogo está inserido dentro desse processo, né. E justamente dentro dessa reconstrução, o Botafogo ele é campeão brasileiro da Série D, de 2015, né, fazendo parte dessa reconstrução. Ele passa por São Caetano nas quartas de final, Remo, né, do Pará na semifinal e conquista o título sobre o River do Piauí na final. Então, portanto, conquista um título nacional da Série D. Então sobe. o River do Piauí Uma surpresa chegar o River do é, Piauí naquele ano, né? Porque de fato não é uma potência no interior do é, Brasil. Ah, exato. e Com todo daí o respeito a torcedores do River do Piauí, que eu sei que são fanáticos pelo nosso podcast. e também o River do Piauí é um dos maiores clubes do Piauí, né? Mas a questão é que nacionalmente não tem um destaque tão grande. Mas o clube sobe, portanto, para a Série C, de 15 para 16, e sobe para a Série B em 2018, né? E a partir daí se estabelece no que, na minha opinião, é a elite do futebol brasileiro, porque o país tem um zilhão de times. A Série B tá entre os 40, né? Então, a Série B é um campeonato bem difícil, tanto que quando o Cruzeiro estava na crise desgraçada que viveu recentemente, ficou 3 anos seguidos na Série B, né? E teve um ano que lutou para não cair para a Série C. Então mostra como a Série B não é só, só tem camisa, vai subir. Cacete, que o Botafogo ficou também. O Vasco, uma gangorra desgramada e nos últimos anos, as últimas vezes que disputou a B, se matou para subir, sabe? Então, a B, Cruzeiro? o Cruzeiro também. O próprio Inter, quando caiu, não subiu em primeiro, subiu em segundo, né? Então a Série B é um campeonato bem difícil e, na minha opinião, ah, é a elite do futebol brasileiro. A Série A é a elite da elite, né? Mas a Série B faz parte de uma elite, de um grupo que eu entendo como seleto. A partir de 2018 até 2022, esse recorte de 4 anos, o Botafogo ficou numa gangorra novamente entre Série B e Série C. Então ficou na Série B, caiu para a Série C. Daí no ano seguinte subiu de novo. Então retorna em 2022 para a Série B e permanece até hoje. Atualmente, o clube está na zona de rebaixamento da Série B para a Série C. Estamos na metade do campeonato, 19 rodadas disputadas. Porém, eu atribuo isso ao modelo administrativo, que é o que a gente vai falar agora, do Botafogo, que entrou em guerra, né? O Botafogo tem um modelo de administração curioso, interessante, mas esse modelo entrou em guerra, a SAF e o Clube Social entraram em guerra, e isso obviamente reflete dentro de campo, né? O modelo administrativo desde 2018, justamente, é 60% clube social, aliás, 60%, desculpa, sociedade anônima, não, eu escrevi errado, desculpa. 60% clube social e 40% sociedade anônima, né? E essa sociedade anônima bota dinheiro no clube. É comum em vários clubes no mundo, isso, a Alemanha é o mais, é o exemplo mais, sei lá, conhecido, eu acho que melhor faz isso, onde é obrigatório por lei a empresa não ter uma maior parte, Red Bull é exceção, mas a empresa não ter uma maior parte do clube, né? Então, sei lá, pega Borussia Dortmund como exemplo. Tem 51 a 49, né? A empresa não tem uma parte superior ao clube. No Botafogo é assim também, 60 a 40. E daí essas duas partes entraram em guerra. Mas antes de contar a guerra, eu vou passar a palavra pro Fábio. Não, assim, só um rápido complemento justamente com o que você vem falando do caso da Alemanha. A Alemanha é lei, é proibido existir um clube empresa, né? Tanto que é 50 mais um Uhum, tem que ser social, não pode ser empresarial. Tanto que a Red Bull tem vários clubes pelo mundo. No caso alemão, agora eu não me lembro o nome do clube deles, não é Red Bull alguma coisa, não lembro agora, não sei se você sabe qual é que é o nome, Danilo, mas lá é RB.
É Uhum. proibido, eles não podem ter o nome da empresa Red Bull, então virar RB, só usa as É iniciais Leipzig. para Leipzig era o antigo Dinamo Leipzig, se não me engano, né? É, o antigo não sei, mas atualmente é o Red Bull Leipzig. RB, né, no caso. Leipzig, se não me engano, era a sede da Stasi, ou era Dresden, enfim. Isso daí já é tema para um outro episódio. Pois bem. E essa organização, que eu acho uma boa ideia, mas a organização que é o modelo administrativo que o Botafogo seguiu, o problema é que eles entraram em guerra, né. Qual que é a guerra? Antes de falar da guerra, um ponto importante que a gente falou no início do episódio, eles transformaram o estádio numa arena, né. Mas manteve uma parte raiz, eu fui ano passado lá e a arquibancada é bastante igual sempre foi, assim, arquibancada de Deu uma estádio mesmo. reformada, né? Não, Sim, não sim, perdeu aquele ar de estádio, não isso, virou isso. aquela coisa padrão FIFA. As cadeiras ficaram de fato parecido com a arena, muito bonito, mas parecido com a arena, o que não é um problema, mas também porque a arquibancada continuou sendo arquibancada mesmo, o que eu acho legal, é um estádio bonito e bom, assim. O estádio inclusive passou a receber shows e tal. Mas a partir daí tem o problema da briga, né. O acordo feito em 2018, o clube se dividiu em 2 partes, né, o Botafogo Futebol SA, que é o clube que estamos contando a história aqui, e o Botafogo Futebol Clube. Que é a parte social, né, que é a parte administrativa, que administra cadeiras cativas, né, e escolinha de futebol. E daí qual que é a questão? No acordo feito, a a parte administrativa está acusando a empresa de não passar uma parte dos lucros para o clube. O Palmeiras na gestão do estádio é assim também, né, a W Torre, né, é a W Torre? Acho que é a W Torre. Eles são obrigados a passar 20% dos lucros para o Palmeiras. E daí a W Torre ficou, sei lá, 5 anos sem passar Palmeiras, o Palmeiras entrou com processo, blá, 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 e ganhou o processo e a W Torre mandou essa grana. Tipo, ano passado, sei lá, entrou R$ 100 milhões, que era esse dinheiro acumulado, né, e agora tá todo mundo pagando certinho. É mais ou menos isso que acontece na questão do Botafogo. É por dentro do contrato assinado, a outra parte, a empresa tem que passar um valor dos lucros e eles pararam de passar. Isso fez com que o Botafogo começasse a ter problemas de fluxo de caixa, né. Então há um problema na justiça, a empresa diz que o clube social faz isso por política, mas enfim, é uma disputa ali que a própria justiça já mandou as partes entrarem em um acordo e tal, e fechar o processo, mas até agora esse acordo não foi feito, né, então isso reflete obviamente em campo, né. E agora por fim, nessa última parte a gente vai falar, os ídolos, o estádio, o mascote, etcétera, né. O estádio, que a gente já falou, né, o Santa Cruz, um dos estádios mais tradicionais, vários clássicos são jogados hoje menos, né, mas antigamente era bem comum clássico ser jogado no interior. Eu fui num Palmeiras e São Paulo, o ano não lembro, 2008, 2009, por aí, 2007, por aí. E foi 4-1 para o Palmeiras, um belo jogo. Estádio bem legal, um calor Teve desgraçado. um também que foi Corinthians e Palmeiras, o Presidente Prudente, Prudente, 2009. Prudente Você teve lembra aquela? 3 em Mas você lembra de 2009. 2009 o que aconteceu? O Lembrei, então, teve que 3, aconteceu? Fábio. Aconteceu 3. Teve O um gol de um primeiro gordo é, lá. o primeiro, Fábio, foi Palmeiras e Corinthians, que o Ronaldo fez o gol de cabeça, né, quebrou, caiu lembrado e tudo mais. Daí isso em 2009, o primeiro clássico derby ali, né, em 2009 em Presidente Prudente. O segundo teve novamente, mesmo ano, o Ronaldo subiu uma bola ali no meio de campo, caiu em cima da mão, quebrou a mão. E daí ele saiu e acabou 3-0 o Palmeiras, 3 gols do Obina. Assim, não teve gol do Ronaldo, então não importa. O Pois é. importante é gol do Ronaldo. O importante é cair o alambrado. Aquele gol lá, aqueles caras que você chamou de bolinha, que eu lembro lá muito bem, em 2009, naquela época não tinha nenhum problema em chamar os outros de gordo. Você vai lá, o gordo não vai fazer gol, o gordo não vai fazer gol. Foi lá, o gordo fez um belo de um gol. Um lindo de um gol. Aquilo lá, desculpa lá, desculpem, amigos, mas quem viveu aquela época lembra. Eu me lembro do dia seguinte, do que eu gozei com os palmeirenses.
porque eu enchi o saco dos palmeirenses. Passados-se, sei lá, 16 anos, eu tô enchendo o saco de um palmeirense hoje. Ah, eu acho uma encheção de saco meio boba, já que a gente ganhou um de 3-0 logo depois, mas beleza. Voltando ao nosso querido Botafogo de Ribeirão Preto, o estádio é um estádio bastante tradicional e recentemente foi, como a gente falou também, transformado em arena, né? A Arena Nicknet Eurobike, um nome peculiar, mas enfim, é empresa, né? Essa arena, ela recebe shows, recebeu Guns N' Roses, recebeu Kiss e tudo mais. O pessoal de Ribeirão Preto deve ter ficado feliz. A inauguração do estádio aconteceu em 21 de janeiro de 1968, numa vitória do Botafogo contra a seleção da Romênia, por 6-2. Muito interessante essa partida. A capacidade atual do estádio é de um pouquinho menos de 29 mil pessoas. Já recebeu 2 finais de Campeonato Paulista, né? O que a gente falou durante o episódio em 2001, né? Botafogo e Corinthians, que o Corinthians ganhou. E o Derby de 1995, também vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Agora, já falando de. O maior público, antes de falar dos ídolos e tudo mais, o maior público foi 62 mil pessoas em 1993, num Brasil e Polônia, né? Um amistoso. Então, hoje a capacidade é de 29 mil. Em 1993, recebeu 62 mil pessoas. E em 2014, recebeu os treinamentos da seleção da França. Pois bem, agora falando de ídolos, a gente já citou 2, né? Citamos o Zé Mário e o Sócrates. Vamos citar o Carrapato, primeiro ídolo do clube, foi um grande zagueiro, um zagueiro grandalhão do elenco campeão de 1927, do primeiro clube do primeiro título do clube. Também destacamos o Galdino Machado, que é o goleiro que mais vestiu a camisa do clube com 252 partidas. Numa época que não se jogava tanto, então estamos falando de uma década, pelo menos, jogando no clube. E também o Raí, né? O irmão do Sócrates, que jogou também também é da base do Botafogo, como irmão, e depois se tornou ídolo no São Paulo, né? E por fim, o mais recente, o César Gaúcho, que é capitão do título nacional da Série D de 2015, que também tinha um bastante prestígio naquele elenco, né? E, por fim, a última informação desse episódio, o mascote, como eu falei lá no início do episódio, é a Pantera. Graças ao grande time de 1927, vice-campeão do torneio paulista e campeão paulista do interior. E é isso, gente. O conteúdo do episódio é esse. Agora vamos para as nossas dicas culturais. Como dica cultural, gente, eu vou começar, né? Eu tenho. São dicas simples, assim, na verdade. Eu recomendo muito, sempre vou recomendar isso, conhecer os estádios do interior de São Paulo, né? Então a gente já falou de Paulista de Jundiaí aqui, tem o estádio do Paulista, que eu tô tentando puxar o nome de cabeça, mas eu esqueci. Jaime Sintra, salvo engano. Tem o estádio do São Caetano, que a gente falou também, o Anacleto Campanella. E agora o episódio do Botafogo, né? Recomendo bastante, é um dos estádios do interior que eu mais gosto, que é o estádio Santa Cruz, né? Que eu me recuso a falar o nome da arena porque eu prefiro estádio. Então eu recomendo isso. Visitam os estádios do interior de São Paulo. Recomendo muito o estádio do nosso querido Botafogo de Ribeirão Preto, mas outros estádios também, mas eu deixei essas 3 recomendações de estádio. Também daí é uma dica de idoso, assim. No meu tempo livre agora eu tô vendo novela, Fábio. Eu comecei a ver novamente, e é muito curioso, Fábio. Eu comecei a ver novamente uma novela que eu assistia quando eu era criança, que é Terra O Nostra. clone. Não, Terra Nostra, 1999. Nossa, Terra É, Nostra! Ma como? e, Mangia que tava bene, cara, bambino! muito curioso, assim, que, meu, uma linguagem racista, que assim, é engraçado que eles falam no início da novela, assim, nós da Globo deixamos claro que existem estereótipos sei lá, nomenclaturas próprias da época, que na época não era um problema, hoje em dia é um problema, mas é uma produção artística, é fruto do seu tempo, né? Acho interessante botar isso, né? E a novela é boa, mas assim, tem Não, uns bagulho que é é válido. pesado, velho.
Não, é válido, é Válido, válido, é assim, querendo ou bastante não, válido. tipo, gente, eu acho até às vezes Não, uma não hipocrisia a sejamos gente ficar. anacrônicos, né? Exatamente, exatamente o que eu ia explicar agora. Às vezes é um anacronismo tão bizarro do tipo, gente, a pessoa tá condenando, e eu, tipo, não tô dizendo essas pessoas jovens que não viveram os anos 2000, anos 90, mas as pessoas que viveram, viam, riam e hoje condenam como se isso tivessem rido também. Gente, é um fruto da época, tudo bem. É para isso que o mundo segue para frente, não anda para trás. A gente evolui. Então tá tudo bem, tipo, é passado. O ruim seria se a gente tivesse continuado. Não continuamos, que bom. Eu acho legal até por parte da Globo ter colocado esse disclaimer, que eu acho justo, válido, para explicar mesmo. Exatamente. Essas são as Danilo, minhas posso dicas seguir com as. culturais. Tá pronto, já posso então seguir com as Sim, minhas. sim. No caso do Info de Site Futebol, vou falar do Hermínio Ometo, do União São João. Temos jogos. Tem um jogo amanhã, mas acho que é em Limeira, contra o Inter de Limeira. Difícil. Peço desculpas, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo punk. Eu não tenho acompanhado muito o União, mas pronto. Já estamos classificados para as oitavas, então isso que é importante. Eu sei que é um episódio do Botafogo, mas como acho que os ouvintes já perceberam, eu e o Danilo, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, a gente sempre acaba falando dos nossos clubes do coração. Claro. E as minhas dicas culturais, infelizmente, eu vou ficar a dever um pouco, até porque não tenho tido tempo para adquirir cultura, infelizmente. Então, como o episódio foi sobre o Botafogo do Ribeirão Preto, vai Botafogo, vá Ribeirão, vá ver Revolucionário. um jogo do Botafogo e vai tomar um chopp no Pinguim, que é um Ah, sim, clássico porra. padrão. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Pa- Padrão rolê em Ribeirão Preto. O que você vai fazer em Ribeirão Preto? Vou tomar um chopp no Pinguim. Vá lá tomar um chopp no Pinguim, porque, mano, Eles têm um você já vai lá chopp. por causa pelo copinho Eles deles. têm um chopp chamado Ferrugem, que é um chopp com cara de ferrugem, assim, não tem muito o que explicar. Porra, bom, 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 velho. Saudades, velho, inclusive. Você me desbloqueou uma memória aqui. Bicho, por falar ainda anos 2000, eu até vou fazer uma confissão aqui. Cara, tipo, a última vez que eu fui, ainda era nos 2000. Só que o problema é que eu ainda nos anos 2000 não tinha 18 anos. Você vê como os anos 2000 era incrível. Pois é, é isso aí. Eu fui na época eu não podia, mas Quem não sei o nunca, né? Quem quê, não sei nunca? o quê. Assim, vamos lá, sejamos honestos, sem hipocrisias. Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso? Sim, exatamente. Pois bem, pessoal, como já estouramos o tempo aqui, o Diego vai bater na gente, o pessoal do Blick aqui. Espero que tenham gostado. Uma dica que eu sempre não, nunca, nunca, nunca sempre, mas vou a partir de agora sempre passar para vocês. Nos sigam no Instagram. Essa semana batemos 1.000 seguidores no Instagram, né? Nos sigam no Instagram, postamos bastante Reels, dicas culturais, inclusive lá e tudo mais. Também no TikTok. TikTok é uma rede social que tem bastante retorno, então nos sigam lá também. E no YouTube, evidentemente, onde temos os episódios. Vamos começar a postar cortes maiores no YouTube, algo que já fazíamos no passado, mas por falta de tempo não estamos fazendo, mas vamos voltar a fazer. E é isso. Espero que tenham gostado do episódio, eu gostei bastante. E beijos, abraços e tchau. Gente, calma, calma, calma. Tem um apoio também lá no Ah, sim, nosso é Instagram. verdade. Quem quiser, já puxei a orelha do Danilo para lembrar disso. Gente, quem quiser dar um apoio, qualquer coisa do gênero, é isso. E assina embaixo com tudo que o Danilo falou. Sigam nas redes sociais. Blá 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 blá. É isso aí. Beijo no Beijos, coração. abraços e tchau.